Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, a Babi! Oi, Babi! Ai, eu tô me sentindo muito bem estando aqui, assim, eu estou dentro do meu ambiente, eu acho. Tá assim, na sua casa, Na né? minha casa, tô me sentindo em casa, super, assim, vim até quase de pijama, assim, tá ótimo. Não, amei, eu tô muito feliz que você veio, que você aceitou esse convite. Obrigada pelo convite. Tá, eu acho que vai ser muito legal esse episódio. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre você. Eu tô chamando vários autores pra gente falar um pouquinho. Chamei Vitor Martins. Ai, eu amo. Eu quero muito que a gente converse um pouquinho também sobre literatura. Acho que é muito bom a gente falar sobre literatura nacional, né? De uma forma geral. Eu aproveito aí esses convites. E não conhecer você pessoalmente. Ai, sim, então não vou mentir que eu aproveito sim pra conhecer as pessoas que eu gosto, que eu admiro. Certíssima. Mais do que certo, e muito obrigada pelo espaço pra falar sobre literatura, porque quanto mais espaço a gente tiver, obviamente, sim, fora da bolha ali da literatura, exatamente. É melhor. Bora ocupar e bora falar de literatura que estamos precisando. É isso. Lembrando que são 2 episódios semanais no Caso Bizarro. Então, segunda-feira em qualquer agregador de podcasts e toda quarta-feira exclusivo no aplicativo Amazon Music. Só baixar, é de graça. E vai seguir o podcast lá também, gente. Dá estrela. Faz tudo que dá pra fazer, né? Isso, gente. Sobre. Ajuda aí, porque, né, quanto mais vocês interagirem, sempre melhor. Então, antes da gente começar a fazer os casos, bora falar um pouquinho de monstro de infância. Vocês ficam me xingando aí que faz tempo que eu não faço. Então, Babi, me conta qual era o seu monstro de infância. Enfim, acho que são vários que a gente tem. Mas qual que era o teu monstro de infância? Então, assim, eu tenho 36 anos, então eu fui uma criança dos anos 90, né? E, assim, bem no comecinho dos anos 90, tinham muitas lendas urbanas, porque a gente não tinha tecnologia, né? Sim. Falando bem real, assim, a gente não tinha tecnologia, então tinha muitas lendas urbanas que passavam de boca em boca, assim, muitas informações que não eram exatamente reais, né? Mas, assim... As famosas fake news. Mas naquela época tudo era real. E quando a gente era criança, no meu bairro, eu morava no Rio de Janeiro, tinha uma grande lenda chamada Kombi Branca. Tá. E eu sei que a Kombi Branca virou uma lenda em vários outros lugares também, mas ali no meu bairro era muito popular, assim, e devia ser começo dos anos 90, 94, por aí. Sim. Eu e minha irmã, a gente era criança. E, aparentemente, a Kombi Branca era uma entidade, né, que sequestrava crianças, assim, quando tava na rua. Crianças andando sozinhas na rua, ou com os pais, alguma coisa assim. Então, a gente tinha bastante medo, assim. Minha mãe dizia, não existe isso de Kombi Branca. Minha mãe falava, olha, não tem nada a ver. Ela desmentia, que Minha mãe legal. desmentia pra gente. Minha mãe sempre foi muito real, assim, e tal. Mas a gente acreditava piamente. Era uma coisa, assim, porque passava no jornal. Passava, as pessoas falavam sobre, então a gente morria de medo, assim. E aí eu lembro que uma vez, isso eu tenho muito na minha memória, como é engraçado, né? Eu era muito criança, mas eu tenho essa memória muito clara da minha mãe ter saído de casa pra trabalhar ou fazer alguma coisa e eu ficar com a minha irmã e com a babá em casa. A babá era uma mulher adulta também, tá? Então, tipo assim, era uma pessoa adulta já, mas como todo mundo meio que tinha medo, era uma coisa geral. E a gente em casa, enfim, e aí tocou a campainha, a gente olhou pela janela e era uma Kombi Branca. A gente entrou em pânico. Era uma casa. Era uma casa. Tá. Era bem assim, ainda era rua de terra, batida lá no Rio de Janeiro, enfim. Mas era uma Kombi Branca parada na porta. A gente entrou em pânico e a gente se escondeu. Tá. E continuaram tocando a campainha, ficaram tocando por uma meia hora. Eu, a babá e a minha irmã escondidas. Você imagina. A babá também ficou, gente. Eram 2 crianças e uma adulta escondida. Eu lembro que a gente ficou um tempão escondida, sentada no sofá, assim, encolhidas as 3. Aí a gente, como não parou de tocar, a gente foi se esconder dentro do quarto, a gente trancou a porta e tal. E até parar de tocar a campainha e a gente morrendo de medo. E a gente já, meu Deus, vamos rezar, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí, eu lembro que eu acho que a minha mãe chegou algumas horas depois e falou, gente, eu recebi uma ligação do meu trabalho, do mercado, dizendo que eles tentaram entregar as compras e vocês não atenderam a porta. E aí a gente, assim, como? E a gente não sabia que a Kombi Branca era do mercado. E Meu não Deus. que ia lá sequestrar a gente. Então, assim, era um grande medo, constante, toda vez que vi uma Kombi Branca. E eu tenho isso na minha memória até hoje, assim, de como eu fiquei apavorada vendo a Kombi Branca do outro lado da minha... Porque veio buscar vocês, não tinha outra explicação. E não parava de tocar a campainha. Hoje eu entendo que, coitada
coitado das pessoas que foram entregar a comida. Só queria entregar a porra da comida. E as crianças malucas escondidas lá dentro. Gente. Assim. Então, olha, foi... Mas essa tour da Kombi era que sequestrava as crianças pra roubar os órgãos dela? Isso, era um grande... Isso, era isso era muito forte. Era, e aí no tinha Brasil grandes... papos, assim, de como eles batiam nas babás, desacordavam a babá, roubavam as crianças, ou desacordavam as mães e os pais, e levavam só as crianças. Invadia na casa, porque a Kombi da minha cidade, ela só, tipo, ela sequestrava a criança na rua, ela não se esforçava muito do tipo, vou invadir a casa de ninguém, não. É tipo, a criança tá na rua sozinha, ou desavisada, ou a criança ficou até tarde na rua. Eu acho Era uma coisa mais nesse sentido. Eu acho que ela pra gente começou assim também, mas eu acho que o medo evoluiu evoluiu mesmo, assim. E eu acho que o pessoal do mercado não tava sabendo que existia isso, porque eles deviam estar sofrendo ali com a galera, porque todo mundo ia sair correndo quando o mercado chegava. Assim. E se pá, nem tinha avisado, porque hoje é meio comum, assim, quando você vê, sei lá, um carro que pertence a um estabelecimento tem um logo, né? Sim. Tem um nome. Já mas não era um negócio muito comum naquela época, né? Não era. E não Eu lembro tinha... da Kombi que entregava pão, uma época, assim, numa casa que eu morava, que também era uma Kombi, tipo... Por que eu sei que aquela pessoa dentro da Kombi entregava pão? Porque eu conhecia. Mas, tipo assim, era só uma Kombi que entregava pão. A assim. de fruta também que andava. Então, tipo, assim, não tinha, assim, logo nenhum. Era só uma Kombi branca. Então, foi pavor, assim. Pavor. E na real também, o que uma logo faz? Né? Tipo, é tão fácil hoje imprimir uma logo. Então... Que eu não sei também, sabe? Se a gente pode se sentir protegido com combis com logos. Mas hoje, assim, a gente tendo um telefone, porque, por exemplo, hoje tendo um celular, dava pra ligar pra minha mãe no celular, tipo, mãe, tem uma Kombi aqui. Ela ia mensagem falando exato, que, né? pedir um mercado pra entregar aí. Exato. E a gente não sabia, não tinha como saber. Não tinha como essa comunicação rolar, então ainda era pior ainda. Né? Então, gente, mas foi como isso, sempre, né? Um monstro de infância... Somos nós mesmos, nossa mente, né? Essa grande loucura. A grande criatividade. E bora pros casos, eu vou começar o primeiro, que é Juliette de Botega atrapalhou o meu sono. Oi, Mabê e Babi. Eu sou a Nise e moro em Niterói. Ó, pertinho ali da Kombi. Inclusive, amei quando a minha cidade foi citada no episódio 47 com o Paulo Correia. O casarão assombrado que ele fala era meu sonho de infância. E eu falava que ia comprar quando fosse adulto. Nossa, achei que era monstro de infância, era sonho de infância. Sonho, olha só. Aí ela manda aqui, spoiler, não comprei. Nise, eu vou torcer pra que um dia você compre, então, esse casarão mal assombrado. Um sonho, que foi tombado pela cidade de Niterói. Você vai ter que molhar a mão de muita gente aí pra conseguir não vai comprar. Ser fácil, Nise, mas a gente tá torcendo por você. Mas com dinheiro vai dar certo, porque, né... É sobre isso. Bom, eu amo demais o caso Bizarro Modos. Obrigada, Nise. Um beijo. E ela vai contar aqui o caso que aconteceu com a irmã dela no final de 2021. Ou começo de 2022. Ela já manda sou péssima com datas, também sou. Então, tá próxima, a gente sabe que tá aqui perto, exatamente. Né? Foi a primeira vez que ela teve paralisia do sono. Ela mandou aqui. Lembra quando uma blogueira do Fashion Talk... Gente, eu amo. Ai, gente, essas coisas que os jovens inventam. Causou burburinho na internet por pagar quase 25 mil numa bolsa que parecia uma toalha enrolada? Sim, lembro. Foto da bolsa abaixo. Pra quem, né, tá ouvindo esse episódio, vai lá no Instagram, caso_bizarro, que você vai ver foto da bolsa, ou no feed, ou nos stories desse episódio. Então, bora lá. Aí ela mandou isso aqui e falou... Guardem essa informação. Nós temos o hábito de dormir tarde e com um quarto em completo breu. O tiquinho de luz que entra vem da área do serviço, que entra pelas frestas da cortina. Nessa noite não foi diferente. Cada uma foi para o seu quarto, bem tarde da noite, e na manhã seguinte ela me contou: menina, acho que tive paralisia do sono. Achei estranho. Mas como nós precisamos de terapia e não fazemos, um erro eu sei, não me surpreendi e botei meu cafezinho pra ouvir o relato. Ela já fez lá o cafezinho dela pra ouvir a fofoca. Primeiro, uma descrição rápida do quarto da minha irmã. Logo que entramos no quarto, damos de cara com um guarda-roupa que tem 3 portas de correr. A porta do meio tem um espelho. De frente pro guarda-roupa fica a cama. Aí ela mandou uma foto. Um grande erro é colocar uma cama de frente pro espelho, gente. Não um erro.
E, de novo, novamente, você tem acesso aí a imagens para você olhar. E se você quiser... tô falando pra Babi, né, que ela tem acesso à imagem, mas se você, ouvinte, quer saber como é o espelho, como é o guarda-roupa, o quarto da irmã Danise, novamente vai lá no Caso _ Bizarro para vocês olharem a imagem do quarto dela. E aí segue aqui o relato da irmã Danise. Acordei no meio da noite e não conseguia me mexer. O máximo que fiz foi mover a cabeça e olhei justamente na direção do guarda-roupa. A porta do meio estava aberta e meu olhar ficou travado ali. Tinha uma mulher com os cabelos escuros e bem longos, empoleirada no espaço onde ficam os meus livros. E ela estava segurando um pano embolado debaixo do braço, parecia uma toalha. Essa criatura começou a se mover e veio na minha direção, até que ficou pairando sobre mim e detalhe, ela não soltou a porra da toalha. Eu tentei não ficar desesperada, mas era uma sensação horrível aquele bicho em cima de mim, e eu sem conseguir gritar ou me mexer para dar um chute e sair correndo. Decidi fechar os olhos e ir aos poucos botando na cabeça que era um sonho, até que voltei a dormir. Ela terminou de contar com os olhos arregalados, e eu por dentro pensei, puta que pariu, paralisia é o caralho, tem espírito de verdade nessa casa. Minha irmã acaba de contar que tinha visto um espírito de madrugada e eu vou ser racional? Enfim, enfiei o medo no cu. Vocês lembram que eu disse que a bolsa toalha estava em alta? Como visivelmente as duas estavam apavoradas, fiz como o querido professor Lupin nos ensinou. Transformar o medo em algo ridículo. Virei para minha irmã com toda a tranquilidade do mundo e falei, tanta coisa para ter paralisia do sono. E é logo a Juliette segurando uma botega que vai te assombrar. Ela me encarou incrédula por uns segundos e depois começou a rir. Tipo, não acredito que a conclusão dela foi essa. E foi isso, rimos muito. Só mês passado que ela foi ter outra paralisia, mas diz que foi tranquila. Juliette não voltou. Estamos todas bem. E providenciaremos terapia. Essa foi a história que eu disse no Twitter que esqueci de te contar, Mabê. Espero que tenha gostado. Gente, perfeita, Anice. Meu Deus do céu. Eu amei a ideia, né? De você pegar ali a realidade, né? Que é pegar a ideia do professor Lupin e transformar em algo ridículo. Porque realmente ajuda muito. Ajuda muito. Eu achei que é uma boa dica. Também. Pra quando você tá com medo, transformar em algo ridículo. Porque realmente, gente, um espírito que tá com uma botega na mão... Sim. Não tem como você levar a sério. Não tem como. Você acha que um serial killer estaria com uma botega na mão, sabe? Um assassino no seu quarto? Dificilmente. Sabe? E ainda empolerada dentro da parte do negócio de livro. Ali, pô... ali eu achei um pouco de preconceito com o livro. Eu acho que no máximo é uma pessoa esquisita, assim, sabe? Igual a gente. Então, assim, você imagina, assim, sabe? Uma pessoa que tava ali querendo roubar teus livros, uma coisa assim. Fazer uma revolução. Acho que ela tava tirando os livros e colocando várias bolsas botegas, assim, sabe? Ai, não sei o que seria melhor, assim. Sinceramente, talvez a botega a gente conseguiria vender e comprar lá o casarão que a Alice queria, nossa, né? Talvez, dava pra... mas eu gostei da ideia. Eu gostei também. Eu gostei, achei que foi perfeita, Anísio. Você e sua irmã... Acho que sim, é importante fazer terapia, mas assim, paralisia do sono não tem nada a ver com terapia, né, gente? Isso aí... Quer dizer, sei lá com o que tem a ver. Mas é importante fazer, obviamente, terapia... Mas também entender que, infelizmente, é uma coisa que acontece. Eu não e sei tentar... se paralisia do sono é uma parada meio... Não é psicológico, né? Talvez seja algo... eu acho que a gente pode chamar de psicológico porque acontece na mente, de alguma forma. É que o sono é tão complexo, né? Falar sobre o sonho, que é isso, que é tipo, o que tá no teu... Subconsciente. No teu subconsciente e tudo mais. Sim. Então, é tudo muito louco, mas assim... E eu acho que é importante a análise, obviamente, de uma forma geral, para você se conhecer, para você lidar melhor com as coisas, né? Se isso virar uma questão para vocês. Não pareceu que virou, porque parece que lidou bem. Mas também não podemos deixar, né, nada virar. Até porque ela usou uma tática muito boa, que é ficar se dizendo que, é um sonho, é um sonho, é um sonho. Porque eu nunca tive paralisia do sono, mas eu já tive sonhos horríveis que eu comecei a me falar, tipo, olha, é um sonho, é um sonho, é um sonho. Eu também já consegui. Então, acho que é uma coisa legal, até assim, de fazer. conseguir acordar, eu tava num sonho, assim, muito ruim, você fala, não, calma, isso aqui é só um sonho. Sim. Acorda, e daí depois de um tempo você consegue acordar e tal, e saber que aquilo é um sonho. Exatamente. Mas eu sei que, por exemplo, meu namorado tem muitos pesadelos, e ele tem esse problema de não conseguir dormir de barriga pra cima, porque... por conta da paralisia do sono, porque ele sabe que talvez ali, em um momento, pode acontecer dele abrir o olho e não conseguir acordar de verdade e tal, então... Olha, sei, táticas. Mas a ideia do ridículo é ótima, tá? Boa, Façam já isso ajuda sempre, bastante. que já ajuda muito, né?
Bora pro próximo? Vamos pro próximo. Esse é o que eu vou ler? Isso. Vamos lá, gente. Esse chama Desafiei o Fantasma e Olha no que deu. Gostei que, assim, a galera tá desafiando. Mas tá desafiando. Mas tá lá, né? Já começou desafiando, achei bom, assim. Já tá seguindo, assim, uma ideia, né, de desafio ali. Oi, Mabê e Babi. Me chamo Marcos e sou grande fã do podcast. Adoro seu trabalho, Mabê. Ele me acompanha nas faxinas de casa e no caminho pro trabalho. Vou contar brevemente um medo de infância que era medo de comer vermes na comida. Não consigo nem imaginar de onde veio esse medo, porque o negócio aí... Agora eu tô com medo, eu nunca mais vou comer na minha vida. Esse trauma se deu por conta do filme Navio Fantasma, que tem uma cena onde 2 personagens acham umas latas com comida e na visão deles estão ótimas para consumo. Porém, eles estavam comendo a comida cheia de vermes. Fiquei traumatizado por um bom tempo, eu imagino, e revirando a comida antes de comer para checar se tá tudo certo. Essa ideia, negócio do verme, lembra que eu não tinha a ideia da maçã que vinha com a verme dentro? Você mordia, assim, vinha com verme. Eu tinha medo de comer toda a fruta, eu comia antes e olhava. Eu ficava olhando pra ver se tinha um verme dentro também. Então, te entendo, Marcos. Mas vamos ao caso. Sou de Belém e tenho o costume de dormir em rede, pois acho melhor do que cama. Ai, que chique. Não, chique e jovem, né? É gostoso. É jovem. Porque depois dos 30... Gente, desculpa, depois dos 30 não dá pra dormir na rede, não. É mais pra difícil. Todo dia... Assim, nossa, nem levanta depois. Se a coluna já estiver acostumada, vai fundo, né? Trabalho no período da tarde e chego em casa já quase meia-noite. Em um dia tranquilo, cheguei em casa e deitei na rede e comecei a assistir uns vídeos no TikTok. Eis que passou por minha timeline um vídeo de fantasmas. É quando vem assim sem querer e você fala, será que fico assistindo na curiosidade ou será que passo pelo medo? A curiosidade normalmente vence, é uma porcaria. Na hora, passei a pensar se em minha casa havia algum espírito fantasma. Acabei falando, tem alguém aqui, em voz alta de brincadeira. Não, pra quê? Não façam isso. Não foi de brincadeira, você pediu. Porque se alguém alguém vai responder. Alguém vai responder. E se alguém responder, você vai fazer o quê? Tem. Por quê? E agora? E aí? Uns 5 minutos depois, ouvi um barulho muito grande na cozinha. Chegando lá, vi que uma das panelas que ficam em cima do armário tinha despencado no chão. Fiquei morrendo de medo, mas pensei racionalmente e concluí que eu devia tê-las colocado muito na ponta da prateleira ou algo assim. Adoro a gente se convencendo das coisas, né? Na hora, dei de ombros e deixei pra lá. Voltei pra rede tranquilamente. Porém, no exato momento em que comecei a balançar, senti um puxão e caí no chão, com a rede e tudo. No primeiro momento, pensei que os punhos da rede tinham quebrado e já comecei a xingar. Mas quando fui checar, os punhos estavam intactos. Foi como se alguém tivesse tirado a rede do gancho pra me derrubar de propósito. Desde então, não duvido mais deles. Meu Deus. Gente, e você tava sozinho em casa, isso é um pavor. Não, e ele assim, 5 minutos depois, que lag, né, também tem esse fantasma. Fala, tá tudo... tem alguém aí? Tem alguém aí, 5 minutos depois, pô, demorou. Às vezes mas quando veio também... Às vezes ele tava tentando derrubar alguma coisa e não conseguiu. E aí deu 5 minutos depois que conseguiu, não sei, né? Vai que Sempre fui uma pessoa com a mediunidade alta, mas nunca liguei muito pra isso. Já vi vulto, tive paralisia do sono, em que o meu espírito saiu do corpo e eu vi meu corpo deitado na cama. Um grande pavor. Já vi uma criança correndo no corredor da casa de uma amiga e ela me disse que tinha morrido uma criança naquela casa, etc. Isso daí também é outro clássico, gente. Assim. Outro clássico. Nunca quis ir muito a fundo nessa mediunidade, apesar de não ter medo. Não é algo que eu queira ou procure pra mim. Enfim, isso é só um pouco do que já me ocorreu. Adoro você. Espero lhe encontrar um dia, Mabê, pra você autografar o meu livro do Modos. Beijos. Eu amei que, tipo assim, ele já viu uma criança correndo, que supostamente, sei lá, morreu na casa, mas ele só acreditou quando alguém foi lá e empurrou ele da rede. Assim... Ele precisou apanhar do fantasma pra acreditar, do espírito. E, gente, esse fantasma é um fantasma meio brincalhão, né? Ele derruba a panela, ele te derruba da rede. Eu acho que ele quis dar... eu acho que, tipo... É o pentelho, né? Porque, tipo assim, né? O Marcos falou, tem alguém aí? Tipo, e tinha. Ele conseguiu a resposta que ele queria. E talvez um roxo na bunda, uma coisa assim. Talvez. Mas... Eu queria saber se Marcos continua dormindo em rede. Será? Vale saber, Marcos, responde pra gente depois, no futuro. Se você continuou dormindo na rede, se...
sei lá, continuo tendo coisas estranhas na casa. Porque aquilo também, às vezes não tinha nada, você não fala nada, ninguém responde. Exato. Aí agora, parece que, tipo assim, será que ele abriu agora uma oportunidade? Ele abriu uma portinha ali. Abriu. Né? E é pra sempre ou ela fecha no mesmo dia? Acho que fica essas dúvidas, porque ele falou que ele tem a mediunidade alta. Então, Marcos, eu sei que você não quer cuidar disso, mas talvez seja bom dar um jeito de lidar. Você pode cuidar e conversar com quem você tá cuidando ali pra fechar o negócio também. Pra fechar eu acho que tem uns jeitos aí, gente. Então, assim, não fica nesse medo, não, que eu acho que é pior. O medo de talvez vai acontecer alguma coisa é muito pior do que o medo de estar acontecendo ou vai acontecer, tá? Então... Às vezes, ao invés de ter alguém aí, você pode falar... Se tiver alguém, vai embora. É isso, não quero saber. Ninguém aqui. Quero ficar sozinho. Pois é. Fica aí as dicas. Ou seja, não pergunte se você não quer saber a resposta. Um clássico. E o próximo caso é o quadro do palhaço lambedor. Olha só. Normal. Alguém tem medo de palhaço? Você tem medo de palhaço? Tenho. Você tem medo de palhaço? Eu tenho medo não de palhaço lambedor. Não. Mas de palhaço. Apesar que acho que eu teria medo de lambedor também. Aquelas. Eu tenho um pouco de medo de palhaço. Não a ponto de ter uma fobia, assim, mas me causa uma... Porque eu assisti um filme de terror muito antigo que os palhaços matavam as pessoas. E eu fiquei traumatizando. Tem uns casos, inclusive de assassinato de serial killer e tal, que se veste de palhaço, coisas assim. Mas eu acho palhaço tão engraçadinho, assim. Eu fico com pena de palhaço, mais triste do que porque eles ficaram meio que nessa, assim, né? O próprio It contribuiu muito, né? Porque, enfim, não é inspirado na história de ninguém. Falam que é inspirado na história de um serial killer. Mas mesmo esse serial killer, ele se vestia de palhaço numa coisa de doação pra criança. Ele não matava vestido de palhaço. Só que aí acabaram transformando, né? No filme, óbvio. E depois também nessas histórias, assim. Porque... dá um medo, né? Porque aquilo você tá, tipo, vestido. Você tá vestido de outra pessoa. Tá com aquela fantasia de que você pode fazer qualquer coisa quando tá fantasiado, né? De outra pessoa. Mas é uma parada tão triste o palhaço em si, que sempre pergunta assim, tipo, o palhaço faz os outros rirem, mas quem que faz o palhaço rir? E aí eu fico com pena do palhaço. Então quando aparece um palhaço, eu não tenho medo, eu tenho pena. Eu tenho vontade de fazer ele rir, de, sei lá, dar um jeito de levantar o astral dele, né? Então não sei. Vamos ver se a gente vai ter empatia pelo palhaço lambedor. Você que ficou com essa história, meu Deus. Né? Boa sorte. Tenho 2 histórias pra contar. Uma aconteceu com meu marido, é bem intensa, e outra aconteceu comigo, é mais tranquila. Quando meu marido era bebê, no quarto dele, bem em cima do berço, tinha um quadro de um palhaço verde e branco, que havia sido pintado pela tia dele. Até aí tudo bem. No entanto, ele não gostava do quadro de jeito nenhum, sentia muito medo. E toda noite ia chorando pra cama dos pais, dizendo que o palhaço estava lambendo a cara dele. Então, quando ele fez 6 anos, seus pais resolveram fazer uma reforma no quarto e chamaram um pintor. Como a esposa desse pintor estava grávida de um menino na época, eles venderam os móveis planejados do quarto do meu marido e deram um quadro do palhaço de brinde. Mais tarde, quando meu marido já era adulto e nós namorávamos, ele e a mãe haviam se mudado de casa e chamaram esse mesmo pintor para pintar a nova casa. Então, teve um dia que estávamos todos na casa da minha sogra, enquanto o pintor estava fazendo seu serviço. E a mãe do meu marido perguntou para ele como estava o filho e se ele ainda tinha o quadro do palhaço. Nesse momento, o pintor disse que teve que levar o quadro para o porão, pois o filho sempre reclamava que à noite o palhaço fazia umas coisas esquisitas e ficava lambendo ele. Eu já conheci a história anteriormente e todos nós ficamos espantados quando o pintor contou que o palhaço do quadro fazia com o filho dele a mesma coisa que fazia com o meu marido quando ele era criança. Eu não sei que fim teve esse quadro, mas espero que alguém tenha colocado fogo nele. O segundo caso que trago é de uma aparição... Nossa, eu fiquei bem nervosa. Nossa, né, meu negócio? Esse é tenso. Esse teve um plot twist ali que não foi óbvio, foi bom. O segundo caso que trago é de uma aparição com hora marcada. Aconteceu comigo. Desde pequeno eu já tive episódios de ver algumas aparições na minha antiga casa. Geralmente acontecia no momento que eu acordava e logo em seguida sumia. Então sempre pensava que era coisa da minha cabeça. Quando eu cresci, começou a acontecer algo que me deixa intrigado até hoje. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava dormindo num dia. E no momento que eu abri os olhos, eu vi uma moça de cabelo preto liso, na altura dos ombros, vestindo uma roupa branca. Ela estava sentada no canto do quarto, ao lado do guarda-roupa,
e bem de frente pra mim, mas eu não consegui ver os traços do rosto dela muito bem. Assim que eu a vi, a imagem foi se dissipando como fumaça. Então eu levantei, olhei no relógio e vi que eram 5h40 da manhã. Recordo que isso aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes. Eu acordava, abri os olhos e lá estava ela, a moça de branco, sentado no canto do meu guarda-roupa. E em seguida, a imagem dela se dissipava. E sempre que eu olhava no relógio, eram cerca de 5h40 da manhã. Contei para a avó do meu marido, que é espírita, e ela disse que essa moça poderia ser minha guia espiritual. Depois, numa reunião no centro espírita, ela pediu para que esse espírito parasse de aparecer para mim, pois eu estava ficando assustada. E eu nunca mais a vi. Estranho é que eu não tive medo dessa aparição, mas eu ficava intrigada por não saber quem era a moça e por que ela estava aparecendo para mim. E até hoje eu não sei. Um abraço, Mabê. Meu Deus! Ela não deu resposta. Não teve resultado. Ela jogou e é isso. E cabe a nós agora resolvermos esse mistério. Eu tenho uma grande dúvida, Mabê, assim. Se a gente tirar os armários do quarto, onde os fantasmas ficam? Porque aparentemente todo fantasma gosta de ficar dormindo no armário. Embaixo da cama. Embaixo da cama é uma boa. Pode ser. É mais pra monstro, né? Mais reservado pra monstro. Mas eu acho que talvez, assim, tenha uma partição, tipo, a monstro fica pra direita, os fantasmas ficam pra esquerda. Deve ter uma divisão pra não brigar ali, né? Enfim, tipo... Até porque um fantasma pode ser um monstro, né? Acho que... Isso é verdade. O fantasma, ele... Sei lá, tem o fantasma bonzinho, o fantasma do mal. A questão é... Eu não sei, é uma moça encostada no canto. Essa não tava com a botega, né? Então, tipo, essa não tava com a botega. Tem que transformar em alguma coisa ridícula aí. Talvez colocar um todinho na mão dela, Pode sabe? ser. Uma moça no canto tomando um todinho. Uma moça no canto procurando uma bota sua pra usar. Isso, né? Tá lendo um livro ali teu dentro Tá do lendo armário. um livro, exatamente. Mas gente, esse negócio de armário é meio tenso mesmo, né? Porque às vezes você acorda... Quantas vezes a gente não olha no escuro pra uma parada que, assim, sei lá, um cabide com uma roupa em cima? Nossa. E dá aquela impressão que você olha 2 vezes e fala, ué, calma. Eu tirei... Não, é só um armário, é só um cabide. É só um cabide. Eu tirei o mancebo do meu quarto. Não. Porque eu tenho muita bolsa. E, cara, toda vez que eu olhava pra ele, eu via um ser humano. Tipo assim, só que parecia uma pessoa muito grande. E, cara, ele ficava do meu lado, assim. Então, era basicamente, eu abria os olhos, assim, tipo... o Hulk no meu quarto, sabe? Eu não quero. Não tem como. Não tem como. Isso do espelho na frente da cama, você brilhou. Porque, mano, não dá. Não dá. É desesperador. É desesperador, não tem como, gente. Tem umas coisas assim que é meio que, eu vou olhar aqui, o que pode parecer ou não uma pessoa, tira de perto. Exato. Sabe? Porque um grande clássico de criança é você ter aquelas bonecas grandes pelo quarto e quando você acorda de noite parece ter uma outra criança dentro do quarto, Exato. assim, sabe? Inclusive aconteceu isso comigo quando eu era criança, eu tinha uma casa de uma amiga que era super meio assombrada, assim, né? O pai dela, inclusive, contava vários casos de terror, assim, pra gente. Toda noite a gente juntava em frente à televisão e ele ficava contando histórias de terror que tinham acontecido ali. Enfim, era uma casa daquelas bem antigas e que tudo rangia quando você andava. Ai, desesperador. E ele fazia questão de fazer a gente morrer de medo. Então, por exemplo, a gente quando ia dormir, ele ficava subindo e descendo as escadas do Meu corredor Deus. pra gente poder ouvir e pensar que era a história que ele tinha contado, que alguém morreu... Então, assim, e tinha uma boneca grande, que era quase do nosso tamanho, aquela boneca da Xuxa, da Angélica, que eram Sim. gigantes. E ele sabia que eu ia muito ao banheiro, porque até hoje eu faço muito xixi, assim, eu sou uma pessoa extremamente mijona. E eu levanto de madrugada, e desde criança eu fazia isso, levantava de madrugada pra ir ao banheiro. E aí uma vez eu acordei, fui ao banheiro pra fazer xixi no escuro, né, e tal. Sim. E tinha uma boneca sentada no vaso, fazendo xixi no meu lugar, né, o vaso levantado, ela tava sentada. E aí eu dei um grito, eu fiquei em pânico, e foi todo mundo lá e tal. E nossa, a boneca tava fazendo xixi. E claro que ele botou a boneca lá pra me dar um medo, entende? Então assim, era uma coisa, eu cresci com esse tipo... Talvez hoje eu esteja mais tranquila, porque eu cresci com esse tipo de coisa. Com esse tipo de coisa. O da boneca também é um grande clássico, assim. Cara, não, boneca é sempre um clássico aqui. E é isso, você me falou uma coisa assim, tipo... Agora que eu moro sozinha, e recentemente, nesse último apartamento que eu mudei... É a primeira vez na vida que eu moro numa suíte. Então eu tenho um banheiro dentro do meu quarto. Nunca tive isso. Eu acho isso extremamente chique. E agora, o que você falou, eu acho tudo. Porque eu lembrei aqui, tipo, de todas as vezes que eu era criança e que eu saía do quarto pra ir ao banheiro.
E eu morei numa casa que o banheiro era do outro lado da casa. Tipo, a casa não era grande, mas eu tinha que atravessar a sala, a cozinha, que são lugares meio assustadores de madrugada, assim. Então, tava lembrando aqui o quão desesperador é. Porque realmente, e hoje não, tipo, hoje se eu quero ir ao banheiro, eu não preciso passar por lugar nenhum. Tipo, eu tenho no meu quarto, eu vou e volto pro meu quarto. E, nossa, é tudo, assim. Porque senão até perde a vontade, às vezes, ao banheiro, dependendo de como é a casa, do tamanho. Exatamente. Quando eu fico vendo as coisas assim, os filmes, eu penso, gente, eu nunca ia. Se eu morresse, eu ia ficar morrendo de sede, mas eu não levantava de madrugada pra ir até a cozinha, de noite no escuro. Nossa, e pra mim é muito pior quando você mora num sobrado, né? Eu não que isso tenha acontecido comigo, mas eu lembro de uma casa da minha tia, que eu já dormi algumas vezes, e ela é 2 andares, e a cozinha fica embaixo, né? Óbvio, com a sala. E, tipo assim, eu lembro de acordar de madrugada com sede e descer no escuro, e até a cozinha, e aquilo virar um negócio. Só que a casa dela ficava na rua, né? Então, assim, de olhar pra rua, ver gente passando. Nossa. Sabe aquele desespero, Sim. assim? Uma coisa meio... Hoje eu aprendi assim, se eu levanto de madrugada, eu saio acendendo todas as luzes junto comigo. Assim, e eu tenho 6 gatos em casa, então se tem um barulho, eu já não penso primeiro em um fantasma. Eu penso, é um gato. Então, mesmo que seja o fantasma, os 6 gatos estão dormindo, mas tá o fantasma lá. É o gato. É o gato. É isso. É bom. É isso. Vamos pra próxima? Bora. Próxima história chama Um Inimigo se Levanta pra Te Destruir. Nossa, essa foi intensa. Essa foi intensa. Olá, Mabê e Babi. Primeiramente, ouvindo o podcast, desbloqueei uma memória de um monstro de infância, que foi o Arnold Schwarzenegger em Um Vingador do Futuro. Esse filme tinha muitas cenas bizarras, e uma em especial onde ele cai pra fora de uma nave ou um carro no planeta Marte e começa a ter um treco respirando a atmosfera de Marte. Ele fica vermelho, começa a gritar e os olhos se esbugalham, a língua incha. A língua inchada. Era horrível. Não tinha estômago pra essa cena, morria de medo. Bom, o caso acontece na mesma chácara que morávamos. Meu pai, mãe e 4 irmãos. Minha mãe sempre foi muito evangélica, sempre nos levou pra igreja junto com ela desde pequenos, então era natural que a nossa casa tivesse muitas coisas de igreja, como fita cassete de músicas gospel. O negócio de gente que é fã de igreja também, que tem aqueles quadros, né? Aquele quadro com a cara de Jesus que você anda, ele segue você. Tem uns negócios não, assim gente, que... não dá. A galera fã de igreja também tem uns negócios que de noite ali é meio assustador. Tá? Muitos acontecimentos esquisitos aconteceram com a gente. Víamos muitos vultos e até imagens nítidas de pessoas que por um instante estavam passando pelo nosso quintal e em outro instante não estavam mais. Numa tarde qualquer, estávamos eu e minha mãe em casa. Minha mãe na cozinha preparando algo para comermos e eu na sala pulando de sofá em sofá. E no rádio, um louvor, como o pessoal gostava de chamar. Tudo lindo até aí. Eu estava cantando junto com a cantora, pois sabia a letra inteira, até que a luz da sala começou a piscar e a fita cassete começou a engasgar. E a voz afinada e agradável da cantora se transformou numa voz grave e lenta. Que pavor. É o demônio, né? O demônio já possuiu ali a fita. Se não tocou ao contrário, assim, já é negócio... Vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquelas vozes molengas e grossas de monstro. Eu já estava em pânico na sala. Minha mãe veio correndo e quando chegou e me viu desesperado, me abraçou e nós dois ouvimos em alto e bom som: um inimigo se levanta pra te destruir. Ai, desculpa. Do rádio, isso? Acho que era do louvor, né? Deve ser do louvor. Cara, mas imagina você tá vendo tudo isso. Porque no louvor tem umas frases meio assim, né? O inimigo está, bate, queima o inimigo, não sei o que, nanã. E aí, imagina ouvir isso com aquela voz. Que pavor. Cara, eu caí morto. Ela desligou o rádio, pegou a fita, destruiu e queimou. Meu Deus! Tudo isso em meio a orações. Olha, eu não julgo a sua mãe. Também não julgo. Não julgo nesse momento ali. Passados uns 2 meses, estamos na casa da minha avó paterna e papo vai, papo vem. Eis que ela comentou sobre algo estranho que havia acontecido recentemente. Acontece que ela também tinha um radinho e nos contou que o demônio havia se manifestado em uma das suas fitas cassete.
Nossa, imagina. Gente, vem aqui assim, desculpa rir, mas a tecnologia da fita cassete era muito precária. Não, eu fico imaginando os demônios, coitado, agora vão invadir o quê? Que é digital, tipo assim, não tem mais a fita, não tem disco pra poder tocar ao contrário. Exato. Agora é o quê, né? Coitados, ficaram sem lugar pra invadir ele. Então, assim, sem local. Agora ele vai atrás, vai daqueles antiquários, compra os rádios antigos, vai estar cheio de demônio preso ali dentro, que não conseguiu ser tocado nas fitas. Só que, vamos lá, então a avó também tinha ali, né, um demônio que manifestou na fita cassete dela. Só que, diferentemente de nós, ela tinha guardado a fita pra levar pra igreja pro pastor. Tá bom. Ela colocou a fita cassete pra rodar. Gente, aquela assim, vamos ver aqui. Vamos experimentar de novo esse momento. E, pasmem, ouvimos novamente, em outra fita, de outra cantora, a frase: "Um inimigo se levanta pra te destruir." Assim. Se você não tatuou isso, amiga, tipo, é um negócio marcante, né? É marcante. Eu e minha mãe não tínhamos mais dedos de tanto roer as unhas a essa hora. Foi algo muito bizarro e até hoje lembramos incrédulos. Adoro você e seu podcast, Mabê, e parabéns pela sempre magnífica escolha de convidados. Obrigada. Beijão. Obrigada. Olha, negócio da fita cara, cassete. Vamos lá. Qual é o teu nome? Você fala o seu nome? Não falou o nome, não. Não falou o seu nome. Mas vamos chamar de Arnold Schwarzenegger. Eu adoro fazer isso, que eu chamei de Cleópatra. Mas vou querer falar, né, diretamente com você, queridíssimo. Você devia trazer a resposta disso. Mas sua avó levou pra igreja? Fizeram alguma coisa com a fita? Devolveram a fita da sua avó? Sabe, tá no museu da família? Não sei, tem que trazer mais informação, né? Ficou faltando essa parte. Né? Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu se fosse sua mãe, teria pegado a fita aí da sua avó e não deixava ela levar pra igreja. Eu ia queimar também. Porque se funcionou com a de vocês, né? Assim, então... Exatamente. E eu gostei que, tipo, cada uma toma uma decisão, né? A filha quis logo encerrar, pôs fogo. Ou seja, aquela pessoa no filme de terror que não vai morrer. Porque ela acabou com tudo, ela destruiu. Não, a avó não. A avó é aquela pessoa do filme de terror que percebe que a boneca tá possuída. Aí ela fala assim: Babi, toma essa boneca pra você. ou aquela pessoa que fala: vamos testar aqui de novo pra ver o negócio possuído, que bota todo mundo em risco. Então, exatamente. Assim, né? Ela vai levar pra igreja, o que vai acontecer? O padre vai receber o demônio. Pode ser. E aí ele vai estar lá na missa, todo mundo vai receber o demônio. Aí todo mundo vai chegar em casa, vai mandar o... Quer dizer... É uma você espalhou. É esquema de pirâmide do demônio. Olha só. Praticamente. Então, assim... Agora também fica assim a questionamento que vocês podem responder nas redes sociais, né? Dizendo, tipo, e onde estão os demônios hoje se não tem mais fita cassete nem discos, né? Porque tinha um negócio do disco... espero que não seja na nossa casa. Eu também espero. Mas assim, lembra o negócio do disco da Xuxa que virava ao contrário? Sim. E ela falava coisas, gente, coitada da Xuxa. A gente tinha, assim, todo mundo que tinha um disco... Seixas. Era uma coisa muito... Mas eu não sei se você já fez isso, mas eu já girei o disco da Xuxa ao contrário. Ranhei o disco todo. Tinha aquelas coisas das... Me fala dos filmes da Disney. Nossa. Que, tipo... No Rei Leão aparecia sexo escrito na areia. Gente, nossa, tudo que tinha um grande... Nossa, você acabou de desbloquear memórias. Porque tinham grandes histórias, lendas urbanas de vários detalhes, assim. Exato, de filme. Meu Deus. E aí eu alugava o filme pra poder assistir cagando de medo, né? Nossa. E geralmente a gente via, mas não era o que a pessoa tava falando. Era qualquer outra coisa, sabe? Só que nem aquela sempre que rola... Acho que é Três Solteirões e um Bebê, que falam que, tipo... uma criança morreu nas gravações. E aí, quando você vai ver o filme, tem uma que parece uma criança atrás de uma cortina. Só que, na verdade, era um dos atores em papelão grande pra alguma outra cena. E aí, na hora, algum figurinista, alguma pessoa colocou ali atrás e eles não perceberam que dava pra ver. Sabe? Não só dava pra ver, como parecia que tinha uma porra de um espírito ali atrás da cortina. Nossa, mas eu lembro que teve uma época que eu fiquei completamente obcecada em procurar essas coisas, porque as pessoas falavam de todos os filmes que tinham, e foi um negócio... Não, foi um surto. Caramba! Nossa, interessante lembrar disso aqui agora, né? Mas, enfim. Bem... Galera que viveu com fita cassete, isso aqui que eles passaram, acho que todo mundo já passou em algum momento de ouvir a fita meio... e fazer meio aquelas vozes estranhas. Ou vozinha de ET, de alienígena, era bem creepyzinha.
Adorei essa história. Bom, a próxima é o Boneca Gótica, Filha do Cramunhão. Tá bem tranquilo o episódio de hoje. Oi, Mabel e Babi, meu nome é Júlia e eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Não faço ideia de quantos anos eu tinha quando essas coisas aconteceram, mas era nova o suficiente para não ter feito nada disso de propósito. Eu era só uma criança criativa e inocente. Tá se pintando aí como uma criança fofinha, vamos ver. Tudo começou quando lançaram a desgraçada boneca Stephanie Roqueira. Eu já amei. Era uma daquelas boneconas de 1 metro que andavam se tu fosse puxando pelos braços e coisas do tipo. Que pavor, eu não conheço essa. Gente, todas essas bonecas que me contaram que você dá a mão e ela anda com você, pra mim, já é possessão. Já por si só. E aí que fala, só isso já é material de história de terror infantil, sim. Não sei por que diabos eu pedi tanto por uma abominação dessas. Mas não só pedi, como brincava com ela o dia inteiro. Inclusive, me lembro de sair do shopping com ela, arrastando a caixa com aquela miserável. Meu irmão é 11 anos mais velho que eu, e mesmo ele morria de medo da boneca. Mais de uma vez ele quase morreu do coração quando foi beber água na cozinha à noite, e eu tinha deixado aquela satanás plastificada sentadinha no sofá. Aí, ó. O caso lá do banheiro que a gente tava conversando é a mesma coisa. Exato. Só parei de fazer isso quando eu me assustei com ela também na mesma situação. Não recomendo. Bom, a casa onde a gente morava ficava na esquina da casa com os meus avós. E só tinha 2 quartos, eu acho. E como eu era pequena, eu ficava com a minha mãe. Meu irmão ficava no outro quarto e lá ficava meu baú de brinquedos. A diaba da Stephanie era grande demais, então ela não ficava dentro do baú. Um belo dia, meu irmão ouviu um barulho ritmado vindo do outro lado da parede. Bam, 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 bam. A primeira coisa que passou na cabeça dele foi que a bonecona roqueira trevosa, que ele jurava que estava possuída, estava fazendo esse barulho. Ele imaginou toda a cena dele se levantando, subindo os degraus, olhando e vendo a desgraçada da boneca em pé, batendo a cabeça repetidamente no guarda-roupa, bem no estilo Invocação do Mal. Ele saiu correndo do quarto e largou a possuída lá. Até hoje não sabemos o que causou aquele barulho, mas não era ele que ia ficar para saber. Um tempinho depois, a gente mudou para o primeiro andar da casa da minha avó. Ela, meu avô e minha tia moravam no térreo. Eu, minha mãe e meu irmão morávamos em cima. O meu quarto era o que costumava ser o quarto dos meus avós, então era maior. Tinha um banheirão com um closet embutido e uma varanda. Ai, que delícia, que chique. Pois é. Na parede adjacente a que ficava a minha cama, tinha um suporte de televisão, daqueles antigos para televisão quadradona. Não tinha TV no meu quarto, era só o suporte mesmo. Eu era uma criança de muitos hobbies, então sempre tive acesso à linha de costura, papelão, cordão, essas coisas do tipo que se usa para artesanato. Até aí tudo bem. Imagina o desespero da minha mãe entrando no meu quarto durante a noite para apagar a luz do banheiro e dando de cara com a boneca. Meu Deus! Dando de cara com a boneca pendurada pelo pescoço com barbante, como se tivesse se enforcado no suporte da TV. Que horror! Meu Deus! Enfim, não sei como não apanhei. Ainda achei ruim quando minha mãe mandou soltar a boneca no outro dia. Mas foi ela quem fez isso? Foi a menina que fez isso. Ela falou, coloca aqui, observa... Gente, eu fiquei morta. Que horror! Que horror! Ela, observação, não sei qual era o meu objetivo. Antes que alguém pergunte, não era cruel com animais pequenos, não mijava na cama, nem tacava. Não, gente, ela não é uma pessoa cruel, tá tudo certo. É criança, mano. Sim, criança. Você pensa, o que eu posso fazer com essa boneca que eu posso fazer assombrada? Com essa boneca, inventa Era coisa. isso ou botar fogo, eu entendo que talvez a melhor coisa. Eu gostava de... as minhas primas adoravam fazer o parto nas bonecas. Sim. A gente fazia parto nas bonecas. Às vezes a boneca não tava grávida. E ela fazia o parto mesmo assim. Então, olha só. Quer dizer, ela era atacada. Eu arranquei um olho de uma boneca, normal. Experimentos, coisas de criança. Com uma boneca, tá tudo bem. Mas eu acho que a cena pra mãe deve ter sido muito assustadora. Com certeza. E ela fala, Julinha era puro suco do caos. E há quem diga, minha psicóloga, que eu sou até hoje. Inclusive, encontrei uma foto da boneca na internet. Não sei se é o mesmo modelo, o cabelo é igual, mas as roupas não são. Conheci vocês através do Modus Operandi, meu podcast favorito de todos os tempos. Até pensei em ir pro lado da perícia criminal graças a vocês.
Com tanta experiência como operander e cadeiruda, já dava pra ir pra um hospital de custódia. Amo você, beijão. Gente, a foto aqui tá perfeita. Mais uma vez, vai lá no Caso Underline Bizarro, tá bom? Pra você ver a foto. E ela ainda coloca um textinho aqui. Não deixe sua filha brincar com esse tipo de boneca do demônio. Gente, é muito assustador. E pior que hoje em dia tem várias. Tem muitas. Você vai numa loja de brinquedo, tem um monte de bonecas gigantes sendo vendidas. Voltou na moda esse negócio das bonecas bizarras grandes. Que anda com você. Que anda com você. Mas que loucura, que doideira, né? Mas cara. só uma criança brincando, tá tudo... É saudável, óbvio, tem que conversar, né? Por que você fez isso? Novamente, você viu que eu acho que... ela comentou que tinha um armário ali, né? Que a boneca batia a cabeça no armário. Então, assim, novamente, o armário é o grande vórtex dos negócios mal ali, entendeu? Então, sei lá, um negócio aí... Mas eu lembrei, enquanto eu tava contando essa história, daquela boneca da minha amiga que fazia xixi no meu lugar, que essa boneca, inclusive, a minha amiga tinha achado num terreno baldio perto da casa dela. Tava jogada a boneca lá. E a boneca tava com a unha pintada de vermelho. Isso é o início do filme de terror. Então, tava pintada de vermelho a boneca, a unha dela, e o cabelo era cortado com tesoura, todo chanelzinho e tal, não sei o quê. Então, eu lembro que essa boneca tinha vindo dali. E aí... E ali deveria ter ficado. Deveria ter ficado, assim. Eu lembrei, assim, tá... Hoje é um erro que eu já não cometeria. Eu gostei da história dela, foi bom aí, mas espero que... Ainda bem que ela falou que tem terapeuta, né? Então é bom que ela tá tratando isso aí até hoje. Espero que a sua mãe também esteja tratando ou tenha tratado isso. Já tenha superado. Pra ter superado. Vamos pra próxima história que chama Meu Avô Mona Lisa. Olá, Mabê e Babi. Me chamo Vivi, tenho 18 anos e sou de São Paulo. Acompanho Modos desde os primórdios e o caso quando ainda era um embrião. Estou há pelo menos 12 meses querendo enviar esse relato, porém me faltava coragem. Era preguiça mesmo. Contextualizando, meu avô paterno faleceu quando minha mãe tinha 5 anos. Ele foi baleado a queima-roupa por em uma festa ter paquerado a namorada de um bandido da região. Segundo minha mãe, houve uma confusão quanto a isso, pois aparentemente o bandido confundiu ele com seu irmão, que supostamente foi quem dançou com a moça comprometida. Meu avô, mesmo sendo casado com 2 filhas e prestes a ter mais um filho, nunca deixou de viajar, frequentar festas e sair com outras mulheres enquanto minha avó estava em casa. Um clássico, né, da questão aí, né, machismo que a gente de todos os dias. Era um rapaz bonito, bom de papo e também muito violento. Apesar disso, minha mãe guarda até hoje memórias materiais do pai, que por mais distante que fosse, lhe deixou diversas lembranças. Dito isso, vamos para 2013, quando eu estava no auge dos meus 8 anos, como diz a Mabê, a idade do capeta. Por minha mãe ser muito apegada aos objetos relacionados ao meu avô, desde documentos a fotografias, ela decidiu decorar a sala de estar com um maravilhoso quadro do meu avô. Todos que passavam por ali seriam obrigados a olhar a cara do falecido como se fosse normal ter o rosto de um falecido de decoração. Ele usava um terno azul claro, segundo minha avó, vestimenta comum dele, já que era bem vaidoso. Até aí tudo bem. Como eu tinha costume de passar as noites no sofá da sala, com a cabeça em direção à parede do quadro, comecei a reparar muito na figura que parecia me encarar de volta. Aquele clássico do quadro de Jesus Cristo que te segue com o olhar, entendeu? Exato. Assim, gente, um quadro em casa assim, não dá não. Dá não. Não se passou nenhuma semana com o bendito ali que eu não conseguia permanecer no cômodo sem me sentir observada a todo momento. Porém, como uma boa cagona, tentei ignorar. Mas não adiantava fingir que nada estava acontecendo. O olhar do meu avô fez mais vítimas. Meu pai, uma vizinha e até a minha tia começaram a relatar como os olhos do homem os encaravam. Conforme as pessoas se moviam frente ao quadro, os 2 olhos castanhos os acompanhavam. Tipo o efeito que ocorre com a Mona Lisa. É verdade, tem um papo desse negócio da Mona Lisa, né? Que você faz isso também. Dá uma viradinha, né? Que é tipo, né? Os quadros de Jesus Cristo, que você olha assim e anda. Eu não tinha tocado assim, me entrado nessa... Vou até olhar depois de novo o negócio da Mona Lisa. Eu nunca bati muito bem da cabeça. Eu adoro que Vivi tá desde o começo falando, eu sou capeta, não batia bem da cabeça, né? Eu era cagona. Gostei, Vivi. Eu nunca bati muito bem da cabeça, mas ali eu tinha certeza que aquele quadro não gostava muito de mim, não. Levou mais de mês pra minha mãe finalmente tirar o quadro da parede. E nesse meio tempo eu aprendi a dormir no quarto por puro medo. Minha infância foi repleta de coisas bizarras e medos estranhos. Meus monstros de infância, tirando meu avô... O quadro, né? Tadinho, seu avô. Eram hidrantes.
Sim, de água. Aos 6 anos eu via hidrantes andando no corredor de frente pra minha cama. Que curioso. Nossa, ouvi que falar disso. específico, é. Então, tirando o hidrante, era a Super Nene. Gente, a Super Nani. Eu amo os vídeos dela até hoje. E meu tio que revirava a pálpebra pra me assustar. No mais, é isso. Agradeço a toda a equipe do Caso Bizarro, convidados, e é claro, nossa digníssima Mabê. Limpo a casa ouvindo os podcasts e sai tudo mais limpinho e cheiroso. Obrigada, Mabê, pelo trabalho de humor fantásticos. Ai, fofa. Gente, essa Vivi, eu amei esse quadro. Amei. Porque é isso, ela teve uma interação com o avô dela. É que pelo fato do avô dela ter sofrido uma morte mais violenta, também acho que tem muito disso também. Acaba, tipo, criando um ar mais de mistério, um ar mais assustador. Sim. Mas, gente, eu ia ficar apavorada. Mas não tem uns papos, assim, que o quadro da pessoa, às vezes, guarda a alma dela ali dentro? Não tem um negócio, assim, de terror? Eu acho que faz sentido. Uma coisa meio... Tipo assim, aquele quadro vai agir de alguma forma. E se ele foi assassinado tipo, injustamente... Não injustamente, porque... Mesmo que ele tivesse dado em cima do cara... Da mina, não necessariamente se resolve matando uma pessoa. Mas eu digo assim, se não era nem ele que deu em cima da suposta namorada do cara, a alma dele deve estar irritada pra caralho, né? Porque ele morreu, entre aspas, à toa, assim. Imagina se aquela alma tá tentando contar pelos olhos ali, do tipo, gente... Tipo assim, gente, me olha. O clássico que no olhinho tá escrito help, assim, sabe? Se você der zoom. Marina Joyce, assim, os casos, né? Exatamente. Mas agora o que eu achei mais, assim curioso foi a Super Nene ser um grande monstro de infância. Eu queria entender mais. Queria entender mais também. Conta aí. E queria saber por que a sua mãe tirou o quadro, se o quadro era importante pra ela. Também faltou esse contexto, né, Vivi? Pô, mas se tava dando medo em todo mundo, até a vizinha reclamou que tava sendo seguida pelo quadro, eu acho que... talvez tenha sido isso, né? A mãe falou, ai, gente, tá bom. E onde está esse quadro, Vivi? A pergunta. Onde está? E não vai lá. Obrigada, mas é isso, foram os casos bizarros, eu amei. Muito bons. Foi muito bom. Eu adorei. Não foi tão assustador assim, tá tranquilo. Teve ali o do palhaço lambedor pra mim, e olha que eu não tenho medo de palhaço, mas o negócio ali do plot twist do palhaço lamber a outra criança também foi meio tenso. Foi um pouco desesperador. Foi. E me conta, Babi, conta sobre seus projetos, sobre os livros. Gente, nada de terror, assim, por enquanto, né? Inclusive, minha amiga que me trouxe aqui, a Sayuri, ela sempre pergunta pra mim, quem que morreu no livro dessa vez? Ninguém. Ainda não matei ninguém em livro. Você não matou ninguém É um projeto futuro, né? Assim, né? De colocar alguma coisa de matar assim, pessoas. De matar pessoas em livros, tá? Deixando bem claro que, inclusive, né? A gente é escritor porque a gente não quer... A gente vive as coisas no livro, tá? Então, agora eu acabei de lançar esse livro, né, novo com a editora Rocco, então tô muito feliz, assim, é um livro que chama As Coisas Que Eu Não Disse, que é uma nova edição de um livro que eu lancei de forma independente em 2010, que chama Sábado à Noite, e que eu escrevi como fanfic em 2006. Meu Deus! Então, assim, ele é toda uma nostalgia do começo dos anos 2000 ali, esse livro, e eu sempre quis relançar ele, eu sempre quis falar mais desse livro, mas ele estava preso no contrato com uma outra editora pequena e tal, assim, uma coisa bem complicada, que eu tava, assim, pelo menos uns 10 anos tentando ter os direitos pra mim de volta. E então eu chamo esse livro de Babi's Version, sabe? Né? Da Taylor Swift. Que é bem aquela parada mesmo. Eu tive que pegar a história, reescrever, reeditar todo pra poder lançar. Então... mas que bom que você conseguiu fazer isso. Quem quiser conhecer a história, assim, uns aventuras adolescentes aí no começo dos anos 2000. Muito legal. Já tá disponível em todas as livrarias. Todas as livrarias. Show. E você tem mais livros? Tenho alguns outros livros também, assim, eu tenho... Pra que você quiser gostar de Turma da Mônica, tem livro da Turma da Mônica. Eu tenho alguns livros falando de K-pop também. Enfim, assim, eu tô aí desde 2010 escrevendo sem parar. Mas estou bem animada com esse livro novo. Ainda tem mais 2 dessa série para serem lançados, né, com a editora Rocco. Estou muito feliz, assim. Legal, esse ano, aliás, 2024, vem então mais coisa nova aí. Com certeza. Então tá bom. Obrigada, Babi, por ter vindo. Foi muito legal. O convite, eu amei. Me chama de novo, gente. Comenta aí, chama a Babi de novo e tal. Eu amei. Quero ler todos os contos de novo de vocês. E até o próximo episódio. Até. Tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.
Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.